O título dessa aula é Linguagem da Química. O objetivo da aula é compreender que a linguagem química, assim como a língua portuguesa e a linguagem matemática, a química também tem sua própria linguagem. Também, quais são os componentes que fazem parte dessa linguagem. Nesse caso, os principais componentes, porque existem outros que serão vistos mais adiante. Os elementos químicos são as letras da linguagem química. Se nós pegarmos como exemplo, na língua portuguesa, os elementos que formam as palavras são as letras. Nesse caso, nós temos o alfabeto. Combinando as letras do alfabeto, é possível criar todas as palavras da língua portuguesa. De forma semelhante, na linguagem química, os elementos químicos, hidrogênio, oxigênio, carbono, estão todos presentes aqui na tabela periódica. Combinando os elementos químicos da tabela periódica, é possível criar todas as substâncias, da qual tudo que existe no mundo é feito. Nesse caso, as substâncias são como se fossem as palavras da linguagem da química. Por exemplo, na língua portuguesa, a palavra água ela é feita de duas letras A, uma letra G e uma letra U. Por questões de simplificação, nós vamos deixar o acento para lá, tudo bem? Também na língua portuguesa, a palavra açúcar ela é feita da combinação de duas letras A, uma letra C com cedilha, uma letra U, uma letra C e uma letra E. Na linguagem química, a substância, aqui representada por essa figura, ela é representada por essa descrição, por essa fórmula, H2O, que em português nós chamamos de água. Essa fórmula, ela significa que essa substância é feita por dois átomos do elemento hidrogênio, símbolo H, e um átomo do elemento oxigênio, símbolo O. De forma semelhante, essa substância aqui, na linguagem química, ela é representada por essa fórmula, C12H22O11. Em português, essa substância é chamada de açúcar. E a fórmula, ela significa que essa substância é uma combinação de 12 átomos de carbono, símbolo C, 22 átomos do elemento hidrogênio, símbolo H, e 11 átomos do elemento oxigênio, símbolo O. Como é possível ver aqui, C12, 12 átomos de carbono, H22, 22 átomos de hidrogênio, O11, 11 átomos de oxigênio. É essa substância aqui. A linguagem química ela é universal. Por exemplo, as línguas elas dão nome para as coisas que existem. Por exemplo, em português nós chamamos aquela substância de água. Em inglês ela é chamada de water. Em francês ela é chamada de l'eau ou alguma coisa parecida. Em japonês eu nem vou tentar, deixa pra lá. Mas é esse negócio aqui. Isso aqui, beleza. A linguagem química diz o que realmente as coisas que existem são de verdade, portanto ela é universal. Portanto, todos esses nomes aqui, eles têm apenas uma representação química, que é essa daqui. Todos eles são H2O. E essa linguagem é universal, porque não tem nenhum lugar do mundo que você vá que água não seja composto por moléculas de H2O, onde a molécula é composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Se nós olharmos um livro de química em japonês, eu não faço ideia do que está escrito aqui. Mas a linguagem química continua sendo a mesma, e eu sei que isso aqui é uma molécula da substância chamada benzeno. Ela tem 6 carbonos, 6 átomos de carbono e 6 átomos do elemento químico hidrogênio. Porque essa linguagem é universal.
Em qualquer lugar do mundo, as substâncias têm a mesma composição. Nós estamos falando do que elas são feitas, o que elas são de verdade. A combinação de substâncias formam misturas complexas, assim como a combinação de palavras forma frases, e frases carregam informações mais complexas. Por exemplo, nessa frase: o vento estava forte hoje de manhã. Só a palavra, se a gente pegar só a palavra vento, ela carrega informação. Vento é o ar em movimento. Mas quando você combina as palavras, você carrega informações mais complexas. Neste caso, o vento é o ar em movimento. Estava forte, você deu intensidade para ele. Ele estava forte. E você deu tempo de quando isso aconteceu. Hoje de manhã. Então, a informação é bem mais complexa do que a palavra isolada. Combinar palavras forma frases e frases carregam informações mais complexas. De forma semelhante, na linguagem química, a combinação de substâncias forma misturas mais complexas. Por exemplo, se misturarmos nitrogênio aproximadamente em 78%, oxigênio formando 21%, gases nobres 0,91% e dióxido de carbono 0,03%, essa mistura de substâncias é o ar atmosférico. Então, o ar, ele não é uma substância pura, como no caso da água, que a água é simplesmente H2O, formado por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O ar é uma mistura de compostos químicos no estado gasoso: nitrogênio, oxigênio, gases nobres e dióxido de carbono. Então, o ar é mais complexo. Vamos fazer um exemplo para deixar bem claro como que é a diferença das duas linguagens. Se nós pegarmos um livro de exemplo como Romeu e Julieta de William Shakespeare, ele conta uma história maravilhosa, certo? Essa história é informação. Como que a gente descreveria, então, em termos da língua? Em termos da língua, esse livro aqui, ele é composto por capítulos. Os capítulos são compostos por parágrafos. Os parágrafos por frases, as frases por palavras e as palavras por letras. Então, apesar da complexidade da história de William Shakespeare, apesar da complexidade da obra dele, toda ela é simplesmente uma combinação de letras. Combinando letras, formam-se as palavras, combinando-se as palavras, formam-se frases, combinando-se as frases, formam-se parágrafos, combinando-se os parágrafos, formam-se os capítulos, e combinando-se os capítulos, forma a história desse livro. Se nós formos pensar na linguagem química, o que a linguagem química vai descrever nesse livro? Ela vai descrever o livro real, o livro que eu posso tocar, o livro que eu posso ver, o livro que eu posso ler. Nesse sentido, a linguagem química vai descrever do que o livro é feito. Ele é feito de papel e tinta. E tanto o papel quanto a tinta são uma mistura de substâncias, assim como o ar atmosférico. Para simplificar, vamos focar no papel. O papel é principalmente formado por moléculas grandes, chamadas de macromoléculas, no caso, a celulose. A celulose é formada pela união de moléculas menores, moléculas de glicose, que tem essa fórmula aqui. E a glicose, como nós podemos ver, ela é formada por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Ela é formada por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, o livro que eu posso tocar, as letras que eu posso ver, no fim das contas, são só uma combinação de átomos de diferentes elementos químicos, assim como todos os parágrafos, frases, capítulos e tudo que eu posso ler é formado apenas de letras. E tudo que existe no mundo a gente consegue destrinchar dessa forma, usando a linguagem química. Por
Por exemplo, uma pessoa. Uma pessoa, ela é formada por vários sistemas. Tem o sistema nervoso, tem o sistema cardiovascular, tem o sistema digestório. Os sistemas, aqui exemplificado pelo sistema digestório, ele é formado por vários órgãos. Então, nesse caso, o sistema digestório é formado por fígado, estômago, intestino. E os órgãos, nesse caso exemplificado pelo estômago, os órgãos são formados por tecidos. E existem vários tecidos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso, tecido muscular. E os tecidos são formados por células. E existem diferentes tipos de células: células de pele, queratinócito, fibroblasto, células musculares como os miócitos, células do sistema nervoso como os neurônios. E as células são formadas por estruturas menores chamadas de organelas, nesse caso exemplificado pela mitocôndria. E as organelas, elas são formadas por moléculas grandes, as macromoléculas. Nesse caso, exemplificado pelo DNA, mas tem o DNA, proteínas, lipídios, que são as gorduras, e existem moléculas menores, como no caso da molécula de água. E todas as moléculas são feitas da combinação de átomos de elementos químicos. Então, átomos de elementos químicos se combinam e formam moléculas, que são as diferentes substâncias, que se combinam e formam células. As células se combinam e formam tecidos. Os tecidos se combinam e formam órgãos. Os órgãos se combinam e formam sistemas. E os sistemas se combinam e formam organismo. Ok? Existe mais um componente da linguagem química, mas esse se assemelha mais à linguagem matemática, até pelo nome, que é o caso das equações químicas. Na linguagem matemática, uma equação matemática representa uma igualdade. Isso significa que o que está do lado esquerdo de uma equação matemática é exatamente igual ao que está do lado direito da equação matemática. Por exemplo, nessa expressão aqui, que é uma equação, x igual a 7. Como é exatamente igual, isso significa a mesma coisa que 7 igual a x. A ordem não importa, já que são exatamente iguais. Mas como são exatamente iguais, eu não preciso ter dois nomes. Eu posso simplesmente dizer que 7 é igual a 7. Continua sendo a mesma coisa. Nessa situação, dessa equação de que x é igual a 7, um produto que custa R$7 pode-se dizer igualmente que ele custa x reais. Quando você usa uma equação matemática, você passa a transformar o que está do lado esquerdo e direito da equação de sinônimos. Nessa situação, 7 e x passam a ser sinônimos, passam a ser exatamente a mesma coisa. Por outro lado, na equação química, ela descreve um fenômeno real de transformação, na qual as substâncias que estão representadas do lado esquerdo, são chamadas de reagentes, se transformam em novas substâncias, representadas do lado direito, os produtos. Por exemplo, o papel reage com o gás oxigênio, formando dióxido de carbono gasoso e vapor de água. Uma equação química que descreve essa reação é essa daqui. O papel está sendo representado pela molécula de glicose, então lembra lá do livro, glicose, se unem e formam celulose, e a celulose forma o papel. Então aqui você tem a representação, a fórmula da glicose. Aqui você tem a fórmula do gás oxigênio. Eles reagem e formam dióxido de carbono e água, todos os dois no estado gasoso. Isso aqui representa o quê? Sempre, a linguagem química representa algo real. Ela representa a queima do papel, que é isso aqui. E faz todo sentido ela não ser igual à equação matemática. Não é o que está do lado esquerdo igual ao que está do lado direito. Por quê?
O papel e o oxigênio antes é uma coisa. Depois que ocorre a reação de combustão, que é o que a gente está vendo aqui, de queima, o que você forma são gases, você tem grande liberação de energia na forma de luz e calor, como é possível ver, mas o que sobra depois são gases. Não é mais o papel no estado sólido, e nem mais o oxigênio que entrou nessa reação existe mais. Agora só existe o dióxido de carbono gasoso e vapor de água gasoso. Mas numa equação química, o que se mantém, e na natureza o que se mantém, são os átomos dos elementos químicos. Então, é possível perceber que a molécula de glicose tem 6 átomos de carbono aqui. Quando acontece a reação, a única substância que tem carbono é o dióxido de carbono. E quantos carbonos? 1 para cada molécula, mas são formadas nessa reação 6 moléculas, que são esse número que está aqui na frente. Então, o número de átomos de carbono continua. Eu tinha 6 carbonos antes da reação e eu continuo tendo 6 átomos de carbono depois da reação. A mesma coisa com o hidrogênio. Eu tenho 12 antes da reação e depois da reação eu tenho 2 para cada molécula de água. E como eu tenho 6 moléculas de água, então eu tenho 12 átomos de hidrogênio também. Então, o número de átomos dos elementos continua o mesmo. Agora, as substâncias, elas se transformam em novas substâncias. Elas se combinam e formam novas substâncias. Então, um resumo da linguagem química que vemos aqui é: tabela periódica, temos os átomos dos elementos químicos, dos quais tudo que existe é formado da combinação do que está aqui. Combinando esses elementos, formam-se as substâncias. E aqui nós temos as fórmulas das substâncias. Cl2 é a fórmula do gás cloro. NH3 é a fórmula da amônia. H2SO4 é a fórmula do ácido sulfúrico. H2O é a fórmula da água. E HCl é a fórmula do ácido clorídrico. É possível misturar essas substâncias e formar misturas complexas, como no caso do ar. E é possível representar quando se misturam as substâncias e elas reagem, no caso das equações químicas. Representado, por exemplo, aqui. Aqui é a representação de uma equação química. Então aqui nós temos a fórmula do metano e aqui nós temos um modelo de como o metano é. O átomo de carbono no meio e as esferas brancas sendo os hidrogênios. Veja, na equação química, quando não tem o número na frente, quer dizer que é uma molécula daquele composto. Então tem uma molécula de CH4, o metano, e aqui tem uma molécula. Número na frente diz que são duas moléculas. Fórmula O2 é a fórmula do gás oxigênio, e a gente pode ver ele é formado por 2 átomos de oxigênio. O que acontece na reação? Depois que acontece a reação, nos produtos nós temos outras substâncias. Nós temos o dióxido de carbono, que é formado por carbono e 2 oxigênios, um carbono no meio e 2 oxigênios ligados. E a molécula de água, formada por um oxigênio e 2 hidrogênios. O que acontece na reação química? Ela é muito simples. Os átomos dos elementos químicos se quebram e se ligam para formar as outras substâncias. Então o carbono que está aqui, ele perdeu os 4 hidrogênios ficaram soltos, e ele se ligou com 2 oxigênios e formou a molécula de CO2. Sobraram 2 oxigênios e 4 hidrogênios. Um oxigênio se ligou com 2 hidrogênios, formou uma molécula de água, o outro oxigênio se ligou com os outros 2 hidrogênios e formou outra molécula de água. E foi assim que os reagentes se transformaram nos produtos. Outra vez, a equação química é essa representada aqui embaixo, e o que ela significa? Quando não tem número aqui, significa que é 1, então tem 1, CH4, metano. 2 significa que tem 2 O2, isso é um O2
Como tem o 2 na frente, então são 2 que reagem. Desse lado, CO2, quantos? 1, então só tem 1. H2O, moléculas de H2O, 2, então são 2. Esses números na frente são chamados de coeficientes estequiométricos e eles servem para manter o número de átomos de um elemento químico igual antes e depois. E é possível ver que aqui tem um carbono e depois continua tendo um carbono. Aqui tem 4 hidrogênios, aqui continua tendo 4, porque é 2 vezes 2 que dá 4. É possível contar aqui 4 hidrogênios. E aqui tem 2 oxigênios, e aqui também tem 2 oxigênios, e tudo se mantém igual. Os principais conceitos dessa aula foram a semelhanças e diferenças da linguagem química e as outras linguagens, o que a linguagem química descreve e os componentes da linguagem química. Lembrando que tem outros componentes, mas esses aqui são os principais e os iniciais que nós precisamos entender. É isso e muito obrigado.